Bom, boa noite a todos aqui, os alunos do cursinho alternativo da UEPA. Eu sou o professor Roberto, da equipe de matemática, ok? E estarei dando início aqui à nossa primeira aula do nosso curso de matemática do ano de 2021 para a prova do Enem, ok? O nosso tema da nossa aula de hoje é matemática básica. Ele foi dividido em três partes, tá, pessoal? Aqui nós teremos a parte 1, que será ministrada por mim, e a parte 2 poderá ser ministrada por outro professor, tá certo? No que nós vamos falar hoje? Primeiro de tudo, gostaria de trabalhar com vocês o que a matemática básica traz nas suas competências em relação à prova do Enem para o ensino médio, ok? A competência específica para a matemática básica pode ser encontrada na competência de número 3, que diz assim para a gente: utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos em seus campos: aritmética, álgebra, grandezas e medidas, geometria, probabilidade e estatística, para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação dos resultados propostos, de modo a construir a argumentação consistente. Ok? O que nós podemos tirar de tudo isso, além de ser um texto um pouco grande assim para explicar o que seria uma competência? Os conhecimentos básicos de matemática, eles lhe farão entender a construção dos problemas, as formas de resolução e como você valida esses resultados, com base no significado e o objetivo do problema que você está trabalhando. Afinal de contas, a prova do Enem tenta lhe fazer você se questionar, compreender, interpretar e resolver o problema, ok? Esse é o objetivo. Mas, Roberto, isso em relação a todas. A matemática básica ela está presente em todos os assuntos dentro da prova do Enem. Você precisa dominar esses princípios básicos para você poder começar a resolver outros tipos de problema, ok? As habilidades que fazem parte desta competência e que dizem respeito à matemática básica são todas essas quatro aí, que estão aí, que todas dizem respeito a conhecimentos numéricos, resolução de equações, resolução de frações, operações com números inteiros, com números reais, perdão. Operações com números reais. Esse é o primeiro ponto, é o nosso pontapé inicial aqui para o assunto de matemática básica, ok? Bom, para começar, vamos situar quem são os números reais. Esse aqui, pessoal, nós chamamos de diagrama dos conjuntos, ok? Onde nós temos os principais conjuntos numéricos. Principais não, praticamente todos os conjuntos numéricos estão aqui nesse diagrama. Como pode ser percebido, um momento, como pode ser percebido, nós temos um grande campo aqui, em que dentro dele abrangem vários conjuntos numéricos. Os nossos números reais, gente, eles são esse conjunto maior que nós temos aqui, ok? Ou seja, os números reais são basicamente todos os números que você conhece, perfeito? Repetindo, os números reais são todos os números que você conhece. Mas não confunda, existem as letras, que são chamadas incógnitas, e existem os números. Aqui nós estamos falando dos números, ok? Em que os números reais são todos os números que vocês conhecem. Números decimais, números inteiros, negativos e positivos, frações, dízimas, etc. Ok? São as várias formas de representação dos números que estão compostas dentro dos números reais. Tá bom? E quais operações envolvem os números reais? Nós temos 6 operações, que são essas: a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, a potenciação e a radiciação. Ok? Bom, bora aprender a conhecer os números agora. A estrutura dos números tem estrutura? Os números possuem estrutura, que se chama sistema de numeração. E a gente vai usar como exemplo o número 610.435 como exemplo. Perceba, nós temos esse número aí. Roberto, como assim conhecer os números e a estrutura? Os números, pessoal, cada um desses algarismos aí, ou seja, cada um desses números que compõem o 610.435, fazem correlação a alguma casa do sistema de numeração, ok? E a primeira dessas casas que nós podemos conhecer é a casa das unidades, é a primeira casa à direita do número, ok? Nós lemos os números, pessoal, da esquerda para a direita, mas o sistema de numeração ele começa da direita para a esquerda. É por isso que o número 5 aqui na direita ele tem o nome de unidade, ok? O próximo é o 3. Nós temos as unidades, que é o primeiro, e nós temos as dezenas, que são o segundo, do lado esquerdo das unidades, ok? Depois vem a centena, perfeito? Que é a terceira casa que ocupa a posição logo após a dezena, perfeito?
E por que existe aquele ponto ali no meio? Porque nós dividimos as unidades, dezenas e centenas por essa parte. O ponto divide esse e cria um novo tipo de sistema, que se chama as unidades de milhar, ok? Ou seja, a primeira casa à esquerda do ponto se chama unidade de milhar. A segunda casa à esquerda do ponto se chama dezena de milhar. E a terceira casa à esquerda do ponto se chama centena de milhar. Perfeito? Eu acho que fica bem claro, olhando por esse sistema aqui, só correlacionem essas pontinhas aqui a cada um dos números que ela está apontando. Ok? Tá, Roberto, e por que eu preciso saber essa construção? Porque você vai precisar alinhar essas casas decimais na maioria das operações, porque vai lhe ajudar, perfeito? Quando você alinha cada uma dessas casas. Tá certo? E tu também tem que saber ler a posição desses números, saber quem é unidade, saber quem é dezena, quem é centena. Já caíram problemas da prova do Enem que relacionavam esse tipo de conhecimento, de você saber quem eram as unidades, as dezenas, as centenas, a unidade de milhar, ok? Principalmente algumas questões que trabalhavam combinações numéricas, ok? Que poderia ser mais voltado para o assunto de análise combinatória também. Mas é importante você saber essa estrutura, isso vai lhe ajudar muito na hora de resolver e na hora de compreender problemas. Tá certo? Então vamos seguindo aqui para as operações básicas, tá bom? Vamos seguir na ordem que você aprendeu durante toda a sua vida. Quando você era muito pequenininho, você aprendeu duas operações. A primeira delas foi a soma, que também possui o nome de adição, ok? E como é que se realiza uma soma? Uma soma é muito simples de ser feita. O que você precisa fazer? Lembra que eu falei ainda agora sobre alinhar as casas decimais? Pois é. Perceba só aqui. Eu tenho o número 245 e estou somando ele com 37. Ok? Percebam que eu estou alinhando exatamente o 5 com o 7. Por quê? Porque o 5 é unidade e o 7 também é unidade. Então eu tenho que colocar cada uma das suas unidades no seu respectivo lugar, uma embaixo da outra, ok? E aí o que eu faço? A soma, a adição, é que você tem que pegar o número e adicionar daquele número o outro número que você está fazendo. Então eu tenho 5 ali, ok? Então eu vou adicionar aos 5 7 unidades. E é aí que você pensa, você vai fazer na sua cabeça 5 mais 7. Então você tem que saber que 5 mais 7 é 12, ok? Por isso que nós temos um 2 para cá. E o que acontece com o 1 do 12? Ele sobe aqui para cima, ok? Ah, Roberto, ele vai para cima do 2 ou do 4? Você sempre vai colocar o número que sobe lá para o primeiro cara que está à esquerda daquele número. Então, se eu estou tirando, eu vou ter o 2 lá embaixo e ele foi na casa das unidades, eu vou jogar esse 1 para a casa das dezenas. Então, ele vai em cima para o 4. Perfeito? Primeiro você faz 4 mais 3. 4 mais 3 dá 7. Depois você soma com 1 que fica lá em cima. 7 mais 1, 8. Ok? Como não tenho mais, como não foi um número maior do que 10, eu não preciso jogar nenhum número para lá. Eu só desço o 8 mesmo. E o 2, Roberto? Aqui do lado do 3, nós temos escondido um 0. Por que escondido? Porque nós não temos um número ali. Então nós dizemos que é 0 e nós sabemos que todo número somado com 0 é o próprio número. Então 2 mais 0 é o próprio 2. Então o resultado dessa soma é 282. Seguindo, nós vamos para a próxima operação, que é a subtração. E como se realiza a subtração? É o mesmo processo de organização da soma. Você pega um número, geralmente não é geralmente. Você sempre coloca o maior número em cima. Sempre você coloca o maior número em cima, ok? Sempre. Isso nunca muda. Perfeito? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar o maior número em cima e o menor número embaixo, alinhando unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Exatamente como nós fizemos aqui na soma. Só que ao invés de você adicionar números àquele cara, você vai retirar unidades daquele cara. Então pensa comigo aqui. O 5 e o 9. Tem como eu tirar 9 unidades de 5? Não é possível eu fazer isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu uso um recurso matemático que se chama pegar emprestado uma dezena e transformar ela em uma dezena para a unidade. Roberto, como assim? Aqui não é 60, aqui não é 6, perdão. Aqui é 6 dezenas. Eu tiro uma dezena e aqui passa a ser 5.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 5 aqui, ele não vai mais existir. Nós teremos aqui o número 15, porque nós somamos uma dezena ao 5, e uma dezena é 10. Então, 10 mais 5, 15. E aí nós vamos tirar 9 de 15, porque agora é possível, já que o 15 é menor do que o 9. Ou o 15 é maior do que o 9, perdão. Ok? 15 menos 9 é 6. Perfeito? Tá, Roberto, e agora? O 7 é maior do que o 5, então pelo que tu falou, eu não posso tirar dele, perfeito? Perfeitamente. Então nós vamos fazer o mesmo processo. Aqui que era 7, vira 6. Roberto, aqui continua sendo 5, né? Quando você pega emprestado do 7, você vai fazer a mesma coisa. Você tira uma centena agora do 6 e transforma ela em uma centena por 5. Perfeito? Centena, Roberto? Você pode fingir de conta que ali não é mais uma centena. Você pode trabalhar aquele 5 ali como se fosse uma unidade. E o 7 embaixo da mesma maneira. Fica um pouco mais fácil de compreender. Por isso que fica 15 menos o 7. Perfeito? 15 menos 7, bora lá. 15 menos 7, 8. Escreveu o 8 aqui. Ah, Roberto, e o 6 aqui? Não tem mais nada para fazer, né? Perfeitamente, não tem mais nada para fazer. Você desce o 6. 686. Perfeito? E com relação a números decimais? Bom, os números decimais funcionam da mesma forma, só que basta você colocar a vírgula embaixo de outra vírgula. Roberto, me esqueci o que são números decimais. Números decimais são números que possuem vírgula. Eles não são números inteiros. Como, por exemplo, esses dois caras que nós temos aí, olha. 2,350 e o 0,034. Beleza, Roberto, como é que eu faço essa soma aí? É simples. Segue sempre o mesmo padrão. Você sempre vai colocar as casas decimais uma em cima da outra. Só que eu peço para que você observe com cuidado. Tenta sempre lembrar de alinhar a vírgula embaixo da vírgula. É mais fácil de lembrar. Toma ela como teu padrão. Olha para a vírgula e coloca ela embaixo dela, que aí fica muito mais fácil de organizar. Perfeito? Então nós temos aqui, olha, 4 mais 0, 4. 3 mais 5, 8. 0 mais 3, 3. Roberto, essa vírgula, o que eu faço com ela? Você desce a vírgula, perfeito. E aí, 2 mais 0, 2. 2,384. É assim que se faz uma operação com vírgula, no caso da soma. E fica um desafio para vocês. Tentem resolver essa mesma conta. Obviamente, não é difícil, mas tentem resolver ela por subtração. Com esses mesmos números, nessa mesma ordem, só que uma subtração. Perfeito? Eu vou deixar isso como uma resolução para vocês tentarem fazer e apresentarem para mim na aula que nós vamos ter no sábado. Ok? Vamos lá. Seguindo aqui, falamos de soma e falamos de subtração. A próxima operação que nós vamos ter é a multiplicação. Perfeito? E como é que se realiza uma multiplicação? Diferentemente da soma e da subtração, pessoal, a multiplicação você não precisa seguir e colocar um número embaixo do outro. Existe também uma regra na multiplicação que se chama a famosa regra do a ordem dos fatores não altera o produto. Produto é multiplicação. Fatores são aqueles que estão multiplicando. O 24, nesse primeiro exemplo, é um fator e o 12 é um outro fator. Então quer dizer, Roberto, que se eu fizesse 12 vezes 24, não teria nenhum problema? Não teria nenhum problema. Daria o mesmo resultado, não mudaria nada. Perfeito? E também não muda se eu colocasse o 12 um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita. Não vai mudar absolutamente nada também. Ok? Bom, como é que funciona realizar uma multiplicação sem vírgula e com vírgula? Vamos lá. Primeiro para com vírgula. Eu acho que isso aqui é muito manjada por todo mundo, mas é importante salientar. Nós sempre fazemos um de cada vez. O 2 ele vai multiplicar o 4 e vai multiplicar o 2 que está ali também. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Perfeito? Eu acho que todo mundo compreende isso. E é aqui que acaba acontecendo alguns equívocos. O 1 também vai multiplicar o 4 e também vai multiplicar o 2. Perfeito? Ah, Roberto, então o 1 vezes 4 dá 4. Isso, muito bom. Ele vai para baixo do 8? É aí que você não pode errar. Esse 1 vezes 4, o resultado é 4. Ele vem para baixo da segunda casa decimal, ou seja, para a casa das dezenas. Ué, Roberto, por quê? Porque o 1 também é dezena. Perceba, o 1 é dezena do 12. Então você não pode colocar o resultado da multiplicação da dezena por uma unidade na unidade.
Você coloca o resultado da multiplicação da dezena pela unidade na dezena. Assim como você vai colocar o resultado da dezena pela dezena na centena. Aí, Roberto, isso não faz tanto sentido. Faz sim, gente. Porque você está fazendo, por exemplo, quando você faz 10 vezes 10, perfeito? Você sabe que isso aqui é 100. Percebeu que duas dezenas multiplicando sempre vão dar uma centena? É por isso que dezena vezes dezena, você sempre tem que colocar o resultado dela na casa das centenas. Roberto, não consigo ver essa centena ainda. Tá aqui, olha. Quando você realiza essa multiplicação, você sempre soma essas duas partes, a de cima e a de baixo. Roberto, o 8 está somando com quem aqui, olha? Está escondido, mas tem um zero aqui, ok? Por isso que esse número vira uma centena aqui embaixo. 8 mais 0, 8. 4 mais 4, 8 também. E 2 mais 0, que tem bem aqui, olha, 2. 288. Esse 1 vezes o 2 que está ali em cima, que nós fizemos ali, dá uma centena. É como se fosse o 10 que faz parte do 12 e o 20 que faz parte do 24, ok? Eles dois multiplicando dariam 200, entendeu? É por isso que ali fica 2. Perfeito? Ele vai para a casa das centenas. 278, o resultado dessa multiplicação. E como é que eu faço para realizar essa multiplicação com vírgula, Roberta? Não é tão difícil. Vamos seguir o mesmo processo que nós fizemos aqui agora. Vamos lá. 2 vezes 8, 16. O que acontece com o número quando ele vai sobrando? Ele vem aqui para cima da outra casa, da casa à esquerda. Foi na unidade? Foi para a dezena 1. 2 vezes 9, 18. 18 mais 1, 19. De novo, o 1 aqui para cima. 2 vezes 2, 2 vezes 1, perdão, 2. Mais 1, 3. Roberto, o resultado é 396. Calma. Como é que você faz para identificar aonde é que essa vírgula vai? Basta você olhar para todos os números que possuem vírgula na multiplicação. Roberto, o 2 possui vírgula? Possui. Está bem aqui. Mas quem que está aqui do lado do 2, olha? É 2,0, ok? Ah, Roberto, falaste que eu não precisava alinhar vírgula, né? Realmente, você não precisa alinhar vírgula, você precisa ter ciência de que isso aqui está acontecendo. Quando você tem 2,00, esse zero não importa nada. É por isso que você nem precisa considerar essas casas decimais. Você considera as casas decimais onde possuem outros números que sejam diferentes de zero. Ok? Você tem aqui, olha, 1,98. 98 são duas casas decimais. Então você vem bem aqui, olha, coloque a vírgula bem aqui. E aí você faz 1, 2. Você conta as casas decimais da direita para a esquerda. Então o número que você obteve como resultado foi 3,96. Repetindo. Por que você não considera essas casas decimais aqui? Como é uma casa composta unicamente por zeros após a vírgula, você não considera. Ali em cima não foram duas casas decimais ou mais que foram consideradas somente com zero. Você tem 98. Mas, Roberto, e se eu tivesse, por exemplo, 1,03? Eu ia contar só o 3? Não, você não conta só o 3. Você conta o 0 e o 3. Duas casas decimais também. Ok? Eu acho que tenha ficado claro. Você conta as casas decimais. Mas, Roberto, tem um 0. Não importa. Se você tem um caso decimal e você completa outros números após, ela continua sendo caso decimais após a vírgula e você precisa contar. Esse caso só não é válido se ela for composta totalmente por zeros, como é o caso do 2,00 que eu usei como exemplo aqui embaixo. Tá certo? Continuando, vamos para a divisão, ok? A divisão é a operação inversa da multiplicação. A multiplicação quer saber quantas vezes o número aumenta. A divisão quer saber em quantas vezes esse número diminui, ok? Como é que eu vou realizar uma divisão? De novo, novamente, eu vou usar um exemplo de dois números sem vírgula e aqui eu vou usar o exemplo de dois números com vírgula para você perceber que não é tão complicado, ok? Vamos lá. Como é que eu faço para dividir, gente? Você pode ir por partes, você pode ir por casa decimal. Olha bem aqui, ó, 243 dividido por 3. Tenta o 2. O 2 pode ser divisível por 3? Ele não pode ser divisível por 3 porque o 2 é menor do que o 3. Beleza, Roberto, quando não dá, o que eu faço? Você pega os dois números juntos. 2 e 4 juntos formam 24, ok?
24 dividido por 3 é completamente notável que, se você sabe a tabuada, 24 por 3 é igual a 8. Roberto, por quê? Porque 8 vezes 3 é 24. E é assim que você faz uma divisão. Você pega o resultado que você sabe, 3 vezes 8, 24. Você coloca ele bem aqui e subtrai do número que você está tirando. 24 menos 24 é 0. Roberto, ainda tem aquele 3 ali, né? Perfeito. Você pega esse 3 e abaixa ele para cá. Então fica 3 dividido por 3. Roberto, 0,3 é 3? Sim, 0,3 é 3, ok? Já ouviu falar daquela expressão 0 à esquerda? Pois é a mesma coisa, não significa nada. 3 dividido por 3, 1. Perfeito? Então eu venho bem aqui, olha, e coloco o 3, subtraindo do 3, e aqui eu tenho resto 0. Na divisão, eu tenho formas de dar nomes a cada um desses elementos que nós temos aqui. O 243 é o dividendo, ok? É quem está sofrendo a ação. O divisor é o 3. O 81 se chama quociente. E o 0 que nós temos bem aqui, olha, se chama resto. Perfeito? Agora vamos seguir para um exemplo usando vírgulas aqui. Roberto, nem tem esse negócio de alinhar vírgula aqui não, né? Não tem negócio de alinhar vírgula aqui. Só que eu vou te dar uma dica. É muito chato trabalhar com vírgulas aqui nesses problemas. Então qual é o recurso que nós muitas vezes usamos? Nós vamos usar o recurso de retirar a vírgula de maneira proporcional. Como assim? Antes de fazer a conta, eu quero tirar essa vírgula daí. Mas, Roberto, de quem que tu vai tirar? Eu vou achar mais confortável deixar aquele 1,3 ali, olha, mudado. O que eu vou fazer com ele, gente? Eu vou pegar essa vírgula que eu tenho bem aqui e vou mover ela para a direita. Roberto, por quê? Porque eu quero. É uma noção de proporção. Eu estou multiplicando esse 1,3 por 10, perfeito? Para eu andar uma casa para a direita com a vírgula. Mas, Roberto, tu fizeste isso no 1,3. O 1,82 vai ficar sem nada? Não. Porque se você faz isso no 1,3, é obrigatório que você faça isso no 1,2. Então nós teremos aqui, olha, andamento de casa do 1,2. A casa anda uma vez também. Então nós teremos aqui, olha, 18,2 dividido por 13. Essa é a conta que nós temos para fazer agora. Roberto, e aquela vírgula do 18,2? Pode deixar ela ali. Você vai ver que não vai ter nenhum problema em deixar ela lá. O que nós vamos fazer agora? Mesma coisa, olha só. 1 pode pelo 13? Não pode, porque ele é menor. Então nós juntamos o 1 com o 8, que dá 18. 18 por 13. Ora, o número mais perto que chega é 1 vezes 13, que dá 13. Então eu venho bem aqui, olha. 18 menos 13, você subtrai. 18 menos 13 é 5. Perfeito? É 5. Ah, Roberto, beleza. E essa vírgula que eu tenho bem aqui, olha. Essa vírgula que você tem bem ali, você vai fazer o seguinte com ela. Você vai pegar ela e você vai transferir ela para cá. Ou seja, vai ficar 1, alguma coisa. E, Roberto, o que é esse alguma coisa? Esse alguma coisa é quando você pega e desce esse 2 que você tem bem aqui, olha. Perfeito? É quando você desce o 2 que tem bem ali. Beleza, Roberto, como é que eu faço agora? Muito simples, pessoal, muito simples. Fica assim, olha. Fica 13. Você pode testar, tá? 13 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Vem 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 52. Então nós sabemos que 13 vezes 4 é a mesma coisa que 18,2. 52 menos 52, resto 0. Nossa resposta é 1,4. Perfeito? Recapitulando, quando você vai fazer uma divisão por vírgula, é interessante que você retire o máximo de casas decimais possíveis para você trabalhar com números inteiros. Eu preferi trabalhar com o número inteiro 13 sendo o divisor. Perfeito? Ah, Roberto, e se eu quisesse mudar aquela vírgula do 18,2 para uma casa para a direita, poderia? Poderia. Você anda uma casa para a direita ali no 18,2 e aí ele viraria 182, alguma coisa, ok? Mas o 13 não ia mais ser 13, ele ia ser 130, porque é como se você estivesse multiplicando 13 por 10 e o 18,2 também por 10. Perfeito? Tranquilo? Resposta, então, dessa 1,32 dividido por 1,3 é a mesma coisa que 1,4.
Bom, continuando, vamos aqui para a potenciação. E como é que se realiza uma potenciação básica? A gente chama de potenciação, gente, todo número que vai estar elevado a um certo expoente. Eu chamei esse número de A e eu chamei esse número que é o expoente de N. E o que é a potenciação, gente? A potenciação é uma sucessiva ocorrência de multiplicações do número que está sendo elevado por algum número por ele mesmo. E quantas vezes ele vai fazer essa multiplicação por ele mesmo? A quantidade de vezes que tiver o número no expoente. Ou seja, Roberto, eu estou fazendo aquele A vezes A, e aí ele vai embora multiplicando por A uma certa quantidade de N vezes. E é por isso que nós chamamos de o A de base e o N de expoente, e alguns exemplos aqui para você ver. Roberto, por que 2 ao cubo é 8? Porque o 2 é a base. O 2 vai se multiplicar, ele, obviamente, por ele mesmo, tá? Mas quantas vezes ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso 3 vezes, perceba só. Ele vai fazer isso 3 vezes. Então é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o mesmo procede para o 4. Roberto, por que 4 ao quadrado é 16? Porque o 4, que é a base, vai se multiplicar aqui, olha, 2 vezes, que é a quantidade do número que está no expoente. 4 vezes 4, 16. Perfeito? E isso é a potenciação básica. Isso é necessário que você precisa para poder resolver problemas que envolvam expressões numéricas e equações, que é algo que a gente vai ver logo em seguida. Ok? Uma coisa bem simples. Vamos agora seguindo para a radiciação. E como é que se realiza uma radiciação? Como é que a gente faz uma raiz simples? Vídeo, gente, radiciação não é raiz quadrada. Radiciação são operações com raízes, ok? E uma raiz simples, ela pode ser chamada assim, olha. É uma raiz de índice que nós chamamos de n, ok? Um radicando que a gente chama de x e o radical, que é o símbolo da raiz. Roberto, quer dizer que uma raiz quadrada, o índice da raiz quadrada é 2? Perfeito, porque você tem, olha, raiz quadrada. O índice dela é 2, perfeito? De um número que nós chamamos de radicando, porque ele está sofrendo a raiz. Perfeito? Tranquilo? Bom, alguns exemplos que nós temos aqui. Como é que você resolve isso, gente? É simples. Você sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Perfeito? Na verdade, é 2 positivo e 2 negativo. Mas bora pensar só que é o 2. Tá bom? Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque, gente, o 2 elevado ao quadrado é 4. Roberto, como assim? É exatamente isso. Na potência, qual é o seu objetivo? Na potência é você resolver o número que está elevado e descobrir um resultado. A raiz é outra coisa, ela é o contrário. Ela quer saber que número, elevado àquele índice que você tem bem ali, dá o resultado que está dentro da raiz. Você pode fazer o caminho inverso. Beleza, eu sei raiz quadrada de 4. Então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pegar um número e elevar ao quadrado para ver se dá 4. Perfeito. Que número eu elevo ao quadrado para saber se dá 4? Eu pego o 2 e elevo ao quadrado. E dá 4. Bora ver se você entendeu usando o 25 agora. Por que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque se eu pego um número e elevo ele ao quadrado, ele precisa dar 25. Qual é esse número que eu preciso levar ao quadrado para dar 25? É o 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Ok? E abordando outro tipo de raiz, é a raiz cúbica. Ok? Roberto, o que é raiz cúbica? A raiz cúbica é o mesmo preceito da raiz quadrada. Só que ao invés de você pensar no número que se multiplica, que você vai elevar ao quadrado, você vai pensar em um número que você vai elevar ao cubo. Por exemplo, qual é a raiz cúbica de 64 e por que ela dá 4? Ela dá 4, gente, porque se você eleva o 4 ao cubo, é a mesma coisa que você fazer 4 vezes 4 vezes 4. E isso resulta no 64. E é por isso que a raiz cúbica de 64 é 4, ok? Lembrando, muitos problemas eles fazem relações só com a raiz quadrada, ok? Mas você precisa saber quais são os outros tipos de raízes. Podem existir raízes de infinitos tipos, gente, de infinitos números. Quadradas, cúbicas, raízes quartas, quintas, sextas, sétimas, infinitas, ok? Mas as mais comuns de todas são raiz quadrada e raiz cúbica, ok? Essas você precisa dominar com toda certeza, tá bom?
Seguindo aqui, nós vamos para as expressões numéricas. E quem são as expressões numéricas e o que são elas? Perfeito? Imagine esse tipo de ordenamento aqui. Está acontecendo ali, gente, 2 vezes 3 mais 5, igual. Perceba, não tem nada do outro lado da igualdade, porque isso aqui não é uma equação. Isso aqui é uma expressão numérica. Mas, Roberto, tu falou de operação. O que isso tem a ver? Perfeitamente, gente. Para você fazer as contas, vai acontecer de você precisar respeitar uma certa ordem. Perceba, a expressão numérica está rolando uma multiplicação e uma soma ali. Coisa que a gente viu ainda agora. Perfeito? Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar, beleza, a expressão numérica é um conjunto de operações que eu tenho que fazer. Muito bem. Mas como você vai começar? Por onde você começaria? Eu vou te dar um pouco de tempo para pensar, enquanto eu espero aqui. Bom, por onde você começaria? Você possui ordem para resolver as expressões numéricas, perfeito? Expressões, equações, fórmulas, e todas elas precisam de uma ordem para ser resolvidas. E qual é essa ordem que você usa para resolver? Eu uso esse modelo que eu gosto de utilizar, perfeito? Que é uma reta das operações que eu carinhosamente chamo, aonde as operações que estão mais à esquerda são as menos importantes e as operações que estão mais à direita são as mais importantes. Perfeito? As menos importantes são aquelas que vocês aprenderam no começo: soma e subtração. Depois delas vem a multiplicação e a divisão. Peraí, Roberto, você está querendo me dizer que a multiplicação ou a divisão é mais importante do que a soma ou a subtração? Exatamente. Ou seja, você resolve primeiro uma multiplicação ou uma divisão do que você resolveria uma soma e uma subtração. Então, no caso ali de cima, fica muito simples. Ao invés de você fazer 3 mais 5, você faz o quê? Você faz 2 vezes 3, porque a multiplicação que está bem aqui, olha, é mais importante do que a soma. Então, você teria aqui, olha, 6 mais 5. E isso aqui seria igual a 11. Essa é a resposta. Mas, Roberto, muda alguma coisa se eu troco ali? É óbvio que muda. Perceba só, 2 vezes 8 aqui, olha. 2 vezes 8. E isso aqui é igual a 16. Perfeito? Roberto, tu pegou 3 e somou com 5, né? Perfeitamente. Beleza? Percebam, deu resultados diferentes aqui. Mas qual é a correta? A correta é a que você segue as ordens de resolução das expressões numéricas. Perfeito? Continuando. As menos importantes, soma ou subtração. Depois delas, multiplicação ou divisão. Depois delas, potenciação ou radiciação, que eu representei por x ao quadrado ou raiz quadrada de x. Ok? E, Roberto, aquilo dali não é operação, né? Não. Aquilo não são operações. Aquilo são fechadores. Ok? São coisas que você usa na sua equação para você dar prioridade. Na sua equação, não, perdão. Nas suas expressões, nas suas formas, em qualquer lugar que seja. Para você dar prioridade para a resolução delas. Você tem a mais importante prioridade de todas, que é resolver tudo que está dentro do parênteses. Depois que você resolve tudo que está dentro do parênteses, você tem os colchetes. Depois de você resolver tudo dentro dos parênteses, você resolve dentro dos colchetes. Depois de resolver tudo que tem dentro dos colchetes, você resolve tudo que tem dentro das chaves, ok? Esses aqui são os caras que deixam as coisas para você resolver primeiro. Como assim, Roberto? Aqui um exemplo muito simples. Perceba, eu tenho, abre colchete, abre parênteses, 18 mais 3 vezes 2, fecha parênteses, dividido por 8, mais 5 vezes 3, fecha colchete, dividido por 6, igual a... Isso aqui é uma expressão numérica. E aí você me pergunta e pensa assim, pausa o vídeo agora e tenta resolver pelo que você entendeu, ok? Pausa o vídeo, tenta resolver e volta quando você tiver terminado. Bora lá, vamos fazer aqui. Como é que fica isso daqui, pessoal? O que você faz? Você olha sempre para qual é o primeiro laço de prioridade. Nós vimos ali na reta das operações que a primeira prioridade a ser resolvida é o parênteses. Roberto resolveu o que tem dentro do parênteses, né? Exatamente. Dentro do parênteses que eu tenho bem aqui, olha, está rolando uma soma e uma multiplicação. Agora você respeita a ordem de prioridade. Quem é mais importante, a multiplicação ou a soma? É a multiplicação. É por isso, então, que você vai ter como resultado 18 mais 6 aqui. E o que aconteceu? Eu repeti toda a expressão. Ficou 18 mais 6, dividido por 8, mais 15. Roberto, de onde é que surgiu esse 15? Esse 15 veio daqui, pessoal.
Ué, Roberto, mas tu não falou para mim que eu tinha que resolver primeiro o parênteses? Você pode pular alguns passos. Por quê? Você resolveu o parênteses bem ali. Perceba que entre o parênteses e isso que está acontecendo bem aqui, olha, tem uma divisão. E se você perceber, divisão e multiplicação possuem a mesma importância segundo a regra das operações. Então você pode resolver aquela multiplicação ao mesmo tempo que você resolve o parênteses sem nenhum problema. Mas deixa ele ali sem mexer em nada. Perfeito? Então nós vamos ter 18 mais 6 dividido por 8 mais 15 dividido por 6. Ok? Continuando, ainda resolvemos o que tem dentro do parênteses. 18 mais 6 é 24. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar o 24 ali e vou retirar os parênteses depois que a minha operação foi, todas as minhas operações são feitas. Perfeito? Eu vou ter 24 dividido por 8, que isso vai me resultar no 3. Ah, Roberto, repetiu 15, não foi? Repetiu 15, repetiu 6. Então, vai ficar 24 por 8, que deu 3. O 3 já apareceu ali embaixo. Perfeito? Você resolve ele primeiro do que a soma, porque aqui é uma divisão. E aí você só tem uma soma dentro do colchete. Perfeito? E você tem que respeitar a ordem. Depois que você resolve o parênteses, você resolve o colchete. Então, 3 mais 5, 18. Resolveu o que estava dentro do colchete? Tira ele. 18 dividido por 6. Isso aqui é igual a 3. Resolução padrão de expressões numéricas, óbvio. Tem algumas que são mais difíceis do que essas. Perfeito? Mas é interessante você saber que, basicamente, todas as expressões numéricas você precisa seguir esse tipo de rumo, ok? Você precisa saber quais são as operações mais importantes. Pega essa reta numérica aqui, faz uma cópia dela e tenta resolver exercícios. Vai lhe ajudar, porque você precisa saber fazer as contas, não tem jeito. É obrigatório você saber fazer as contas, ok? Seguindo aqui, nós vamos para um dos assuntos do dia de hoje também, que é as frações, ok? E o que é uma fração? Uma fração, basicamente, é a representação de um número decimal, perfeito? Nós chamamos que a fração ela é a parte e o total de alguma coisa. Toda fração também é uma divisão e toda fração também é uma transformação de um número decimal, perfeito? Roberto, como assim? Todo número decimal, gente, ele precisa ser escrito em forma de fração. Se ele não puder ser escrito em forma de fração, ele não é considerado um número racional. Todos os números racionais são considerados números que podem ser escritos em forma de frações. Roberto, e os que não são racionais? Esses números são chamados de irracionais. São os números que não podem ser escritos em forma de frações. Quando chegar na aula de conjuntos, vocês vão poder ver um pouco mais esses conjuntos numéricos aparecendo e quais as propriedades que envolvem eles. Beleza? Como é a estrutura de uma fração se estrutura pelo numerador na parte de cima da fração e o numerador na parte de baixo da fração. Ambos divididos por uma barra preta. Perfeito? Que fica dessa maneira como vocês estão vendo ali, olha, numerador em cima, denominador embaixo, também podendo ser abreviado para N por D, perfeito? Ah, ainda tem isso. Como é que você lê uma fração? Você pode ler ela de várias maneiras. Você pode ler, por exemplo, numerador por denominador, um número pelo outro, perfeito? Você pode falar isso. Um numerador sobre denominador, perfeito? O de cima sobre o de baixo, uma forma de leitura, ok? E você também pode ler dessa maneira, uma relação de parte e de todo, parte e total, perfeito? E ali, como a gente lê uma fração de diversas maneiras. 1 sobre 2, você pode ler 1 sobre 2 ou somente meio, ok? 1 sobre 3, 1 terço. Ah, Roberto, poderia ser 1 sobre 3? Poderia também, não teria nenhum problema. 1 sobre 3, 1 terço, ou também chamado de terça parte, ok? Aqui, olha, 2 sobre 3, pode ser lido dessa maneira, obviamente. Você pode ler 2 terços ou 2 sobre 3, ok? Ou a terça parte de 2 também poderia ser um exemplo, ok? Ali, olha, 2 décimos. 4 sobre 12 você pode ler dessa maneira: 4 dozeavos, 4 sobre 12, ou a 12ª parte do 4. Um detalhe importante que você precisa saber: sempre que o denominador for maior do que 10, lê-se o nome avos após o número. 4, 12 avos. Não é 4 12º avos, nada disso. É o número avos. O nome do número avos logo após. Perfeito? Seguindo aqui, continuando com as frações, nós temos as operações com frações, perfeito?
nós temos as somas ou subtrações com frações que se resolvem basicamente da mesma maneira. Nós temos o primeiro jeito que elas aparecem, que são com denominadores iguais. Roberto, como assim? Já peguei um exemplo numérico aqui. Nós temos a fração 2/8 e a fração 4/8 aqui. Percebam, aqui é um jeito, denominadores iguais. Então percebam, nós temos 2/8 e 4/8. Percebam que os denominadores são iguais, ambos são 8. O que é que você faz? Você conserva o 8 que está aqui embaixo e soma os números que estão em cima. Então, 2 mais 4, 6/8. E por que 3/4 aqui? Porque eu simplifiquei essa fração, ok? Já já nós vamos ver critérios de divisibilidade, perfeito? E agora com denominadores diferentes, perfeito? Denominadores diferentes, gente, vocês podem fazer de duas maneiras. Eu vou mostrar a maneira que eu gosto de fazer, ok? E falar qual é a outra que você pode fazer usando um recurso que a gente ainda vai ver também nessa aula, tá bom? Quando você tem duas frações diferentes, aqui em cima eu fiz com soma, aqui embaixo eu optei por fazer por subtração, mas dá na mesma, tanto faz. Você só vai trocar o sinal que está ali no meio e vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, ok? Percebam, eu tenho 1/5 menos 4/3 aqui. Como é que eu faço essa operação? Olha o que você vai fazer. Você vai pegar esse 3 que você tem bem aqui e você vai passar ele multiplicando ali com 1. Ele vai passar multiplicando lá para cima, perfeito? E o 5 vai fazer a mesma coisa, só que ele vai passar multiplicando ali por 4, perfeito? A Roberta é como se eu estivesse fazendo uma multiplicação em x, né? Uma multiplicação cruzada. Basicamente isso. É basicamente a mesma coisa. Só que por que não é a mesma coisa? Porque lá na multiplicação cruzada você tem uma equação no meio. Um sinal de igual, perdão. Aqui você tem o sinal a que você está trabalhando. Percebam que aqui, olha, o sinal de menos ele se repete. Então ficou 3 vezes 1 menos 5 vezes 4. Perfeitamente? Roberto, e o de baixo? Vai o 5, vai o 3? Conserva quem aí? Você não conserva nenhum dos dois. Você vai multiplicar o 5 pelo 3 ou multiplicar o 3 pelo 5, tanto faz, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Perfeito? 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 5, 15. Perfeito? 3 menos 20, menos 17, menos com mais, menos pela regra das equações. E nós temos aqui menos 17 sobre 15. Essa é a nossa fração resultante dessa operação. Repetindo então, com denominadores iguais, o que eu faço? Você conserva o mesmo denominador na parte de baixo e soma ou subtrai. Você só faz mudar o sinal que tem aqui no meio, não tem nenhum problema. Ali é mais, poderia ser menos, sem nenhum problema. 2. E você vai somar os números que estão em cima, realizando a operação padrão. Denominadores diferentes, o que é que você faz? Você faz uma multiplicação cruzada. O de baixo da direita com o de cima da esquerda e o de baixo da esquerda com o de cima da direita. Ok? Faça uma multiplicação cruzada, mantenha os números ali, faça a operação entre os dois que estão ali, no caso desse caso foi menos, mas poderia ser mais sem nenhum problema, e você vai multiplicar os números que estão nos denominadores, que nesse caso é o 5 e o 3. Então nós vamos ter 5 vezes 3. Perfeito? Seguindo aqui, nós temos as operações com frações ainda, e nós vamos para o segundo tipo, que são as multiplicações. Ok? Como é que funciona uma multiplicação com fração? Muito fácil, pessoal, é muito fácil. Aqui não tem enrolação. Você só vai multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Resultando nesse tipo aqui. Eu botei com letras agora para deixar de um jeito padrão. Mas percebam com um exemplo numérico aqui como é que fica. Olha o que eu vou fazer. 2/3 vezes 4/5. O que eu faço? 2 vezes 4 e 3 vezes 5. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. E é por isso que eu tenho uma fração 8/15 aqui. Sem nenhum problema, não é difícil. É só você multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Perfeitamente? E agora nós temos a divisão de frações. Perfeito? Roberto, como é que eu faço uma divisão de frações? Aqui tem um esquema, beleza? Você vai ter que transformar essa divisão que você tem bem aqui, essa divisão entre duas frações, em uma multiplicação. E como é que você vai fazer isso? É simples, tem um esquema muito simples. Eu vou chamar essa fração aqui mais à esquerda de primeira fração. Perfeito? E eu vou chamar essa fração que está mais à esquerda aqui, ó, mais à direita, perdão, se aquela é a primeira, essa daqui é a segunda. Ok?
Olha como é que eu vou falar para ti. Conserva a primeira fração, ou seja, repete ela intacta aqui para o outro lado. Perfeito? Conserva ela. Não era A sobre B? Vai continuar sendo A sobre B. Mas agora você não vai dividir. Agora você vai multiplicar pelo inverso da segunda. E eu já deixo claro aqui. Inverso e oposto são coisas diferentes. O oposto de alguma coisa é literalmente você trocar o sinal daquilo. O oposto do 2 é o menos 2, o oposto do 10 é o menos 10, o oposto do menos 5 é o 5. O oposto de trocar sinal. Inverso é quando você vira o número de cabeça para baixo. Perfeito? Você tem uma fração e você inverte ela. Quem é numerador, vira denominador. E quem é denominador, vira numerador. É por isso que aqui, olha, você tem a mudança. Era C sobre D, virou D sobre C. O D, que era denominador, virou numerador. E o C, que era numerador, virou denominador. E aqui ocorre uma multiplicação de frações agora. A vezes D e B vezes C, como exemplifica bem aqui essa forma padrão. Perfeito? Seguindo com o exemplo, 2 terços dividido por 5 sétimos. Perfeito? Como é que eu faço? Olha aqui, olha. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Repetindo, na multiplicação, basta multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Na divisão, você vai pegar a primeira fração e vai repetir ela. Perfeito? Enquanto que a segunda, você vai ter que inverter ela. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. E você troca a operação de divisão pela operação de multiplicação. E resolve uma multiplicação, como a gente acabou de ver aqui na multiplicação entre frações. Beleza? Tranquilo? Vamos ver agora um conceito simples de aplicação de frações, de como é que ela se comporta. Probabilidade e os conceitos iniciais são basicamente só conhecimento sobre frações, pessoal. A probabilidade é uma ideia de fração e, acima disso, é uma operação que envolve diretamente a divisão, porque eu falei para vocês que toda fração é uma divisão. E como é que funciona o cálculo de probabilidades? É simples. É só você pegar o seu evento e dividir pelo seu espaço amostral. O seu evento, pessoal, é aquilo que você quer que aconteça, enquanto o seu espaço amostral é o seu total de situações possíveis. Perfeito? É por isso que nós vemos que a probabilidade é evento sobre universo. U de universo, que é a mesma coisa de espaço amostral, porque universo significa totalidade. Perfeito? Que vai para a palavra total. Tranquilamente? Esses aqui são os conceitos simples de probabilidade, bem básico para você entender que toda probabilidade é uma fração e toda fração é uma divisão. É uma aplicação simples da ideia de frações aqui. Perfeito? Mais à frente nos conteúdos vocês vão ver como a fração se comporta em assuntos como razão e proporção. Beleza? Para se adquirir essa probabilidade em porcentagem, basta tu multiplicar o resultado ou a fração inteira que você tem bem ali por 100. Roberto, por quê? Porque quando você faz a probabilidade de alguma coisa, sempre vai dar um número decimal. Perfeito? Para você ter aquilo em porcentagem, basta você multiplicar por 100, que aí você tira as casas decimais. Perfeitamente? Agora vamos ao assunto de divisibilidade. O que é divisibilidade e para que ela serve? Basicamente, a divisibilidade serve para responder um simples questionamento. Por qual número eu consigo dividir esse número? Você já se pegou pensando, eu tenho aqui o 14. Que número divide o 14? Aí você pensa nas possibilidades de divisão. E aí, esses são os critérios de divisibilidade. É você pensar qual número divide aquele. Porque existem regras, pessoal. Os mecanismos de divisão, eles são simples. Porque basta você saber quando se pode dividir por 2, por 3 ou por 5. Roberto, não precisa saber mais, não? O único outro caso, gente, é quando você precisa saber quando é que se divide por 7. Perfeito? Só que nem é tão necessário assim. Porque é só você lembrar dos números que pertencem à tabuada do 7 e já era. Perfeito? Fica bem mais simples. Mas existe um mecanismo de divisibilidade pelo 7. Eu não vou abordar ele aqui, porque eu achei ele um pouco mais complexo, sendo que basta você saber a tabuada do 7. Perfeito? Bora lá. Primeiro quesito, divisão por 2. Simples. Todos os números pares podem ser divididos por 2. Sempre leve isso com você. Roberto, eu vejo o número par, pode ser dividido por 2?
Perfeito. Eu usei o exemplo do 14 agora, não usei? O 14 pode ser dividido por 2? Pode, porque o 14 é par. O que determina o número ser par ou ímpar? É a unidade desse número. Por exemplo, eu tenho 14 bem aqui. A unidade dele é o 4, o que faz ele ser um número par. Perfeito? E quem são os números pares? 0, 0 é considerado número par. 2, 4, 6 e 8. Esses aqui são os números pares. Ah, Roberto, e quem são os ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Roberto, mas não tem infinitos números ímpares? Perfeito, são infinitos. Mas o que determina se o número é par ou ímpar é o final dele. E basta você saber. Entre 0, 2, 4, 6 e 8 é par. Entre 1, 3, 5, 7 e 9 é ímpar. Tranquilo? Perfeito. Seguimos agora para a divisão por 3, beleza? E só existe um método que é realmente efetivo para você saber se um número pode ser dividido por 3. E esse método ele é esse daqui, olha. Basta tu somar, os algarismos do número que se deseja dividir. E, se somado eles, o resultado dessa soma for um número múltiplo de 3. Aí tu vai ter um número que ele é divisível por 3. Roberto, não entendi nada. Bora para um exemplo por aqui, olha. 81 é múltiplo de 3? Se ele é múltiplo de 3, ele obrigatoriamente também é divisível por 3. Tá bom, pessoal? Então, como é que eu vou fazer aqui? Seguindo o que a regra diz ali, olha. Basta somar os algarismos do número que se deseja dividir. Quem eu quero dividir é o 81. Perfeito? Quem eu quero dividir é o 81. Então, eu pego os algarismos do 81. Quem são os algarismos dele? O 8 e o 1. E eu somo os dois. 8 mais 1 é igual a 9. Aí você pensa, o 8 ele é um número múltiplo de 3? Ele é. Roberto, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então você pode afirmar com toda certeza que 81 é sim divisível por 3. Roberto, me prova. Provo. 81 divisível por 3. Vem bem aqui, olha, vem o 8 agora. Mas, Roberto, o 8 é maior do que o 3. Perfeito? Por isso que eu posso fazer. Como o 8 é maior do que o 3, eu não preciso pegar outra casa do lado direito do 8. Perfeito? Eu só posso usar o 8 mesmo. 8 por 3. Não tem nenhum número que multiplicado por 3 dê 8, mas existe um próximo. Quem é ele? O 2. Porque 8 vezes 2 é 6. 8 menos 6 é 2. Abaixou um aqui, olha. 21 por 3, exatamente o 7. 7 vezes 3 é 21, o que me resulta em uma divisão de resto zero. Então, nós sabemos que 81 divisível por 3 é 27. E também implica dizer que 81 também é um múltiplo de 3, porque 3 vezes 27 é 81. Continuando sobre o assunto de divisibilidade, o último critério de divisibilidade é a divisibilidade e a divisão por 5. Perfeito? E aqui é muito simples também, gente. Para um número ser dividido por 5, basta que esse número possa ser um número que termine em 0 ou 5. Roberto, então quer dizer que 10 é por 5? Perfeito. 15 é por 5? Também. Roberto, 125 é por 5? Também. Roberto, 4.320 é por 5? É, porque o final termina em 0 ou ele precisa terminar em 5. Basta você olhar para o final do número. Se for 0 ou 5, você divide por 5 tranquilamente. Perfeito? E para os demais números, você segue essa regra. Sempre cheque se ele pode ser dividido por 2, 3 ou 5. E se isso for válido, ele pode ser divisível por outro número que seja múltiplo desses em questão. Por exemplo, ou um número é divisível por 6, ele vai ser divisível por 6 se esse número for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Roberto, pode me dar um exemplo? Posso. O 12. O 12 é um número que é divisível por 6, porque vocês sabem que 12 dividido por 6 dá 2. Mas, Roberto, por quê? Porque 12 dividido por 2 é 6 e 12 dividido por 3 é 4. Ele é divisível pelo 2 e pelo 3 ao mesmo tempo. Caso você não saiba se um número é divisível por 6, basta você testar. Ele pode ser divisível por 3? Pode. Se ele puder, e puder por 2 também,
Porque o 12 era par, beleza? Ah, Roberto, então quer dizer que todo número que é divisível por 6, ele obrigatoriamente também precisa ser par. Também precisa ser par, porque para um número ser divisível por 2, ele também precisa ser par. Entendeu como as coisas começam a se encaixar? Porque o 6, ele só pode dividir pares, por causa unicamente do 2, que só pode dividir pares, perfeito? Enquanto que o 3 pode dividir números pares, mas você precisa respeitar a regra que a gente acabou de falar, perfeito? É divisível por 8? O número só vai ser divisível por 8 se ele for divisível por 2 e 4 ao mesmo tempo, seguindo a mesma lógica da divisão por 6. Precisa ser divisível por do 2 e do 4 ao mesmo tempo, e todo número que é divisível por 8, ele precisa necessariamente ser o número par, perfeito? Por causa do 2. Uma aplicação aqui. Quem divide o 234? Eu vou deixar esse desafio para você fazer aí. Pausa o vídeo agora e resolve aqui comigo. Beleza? Agora que você resolveu, bora fazer aqui. Quem divide o 234? Bora pensar, gente. Ele é um número par? Ele é um número par. Então ele pode ser divisível por 2. Perfeito? Roberto, ele pode ser divisível por 3? Bora lá aqui, olha. 2 mais 3 mais 4. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então, 9 é um múltiplo de 3. Então, 234 também é um número divisível por 3. Então, 3 é um dos divisores dele. Roberto, ele pode ser dividido por 5? Não pode, porque o final dele não é 0 e nem 5. Roberto, ele é divisível por 6? Sim, ele é divisível por 6, porque ele pode ser dividido pelo 2 e pelo 3 ao mesmo tempo. Eu não acredito em ti. Bora fazer aqui, olha. 234 dividido por 6. 23 por 6, o mais próximo que dá é 6 vezes 3, que dá 18. Perfeito? Resultado disso daqui, 18, 23 menos 18 é 5. Abaixou o 4. 54 por 6, pessoal. Isso daqui é 9. Perfeito? 54 menos 54, resto 0. Perfeito? Ou seja, 234 é divisível por 6. Roberto, ele é divisível por 8 aqui? Primeiro você tem que pensar, ele é um número divisível por 4? Aí você testa. 234 dividido por 4. 23 por 4, o mais próximo é o 5, porque 5 vezes 4 é 20. Aí você coloca 23 menos 20. Abaixa o 3, abaixa o 4. Opa! Não tem 34 na tabuada do 4, não dá exato. Então ele não pode ser divisível por 4, não dá exatamente uma divisão exata. Perfeito? Se ele não é divisível por 4, então obrigatoriamente ele não é divisível por 8. Beleza? Não tem como ser. Nós podemos deixar aqui os divisores simples aqui do 234 como esses, pessoal. 2, 3 e 6. Já está de bom tamanho para você conseguir fazer as suas contas de divisão aí, para você saber se ele pode ser divisível ou não. Beleza? MMC e MDC, a última parte da aula de hoje. Perfeito? Mínimo múltiplo comum é o MMC. E ele é uma das ferramentas que eu disse para vocês que vocês podem resolver soma e subtração de frações de denominadores diferentes. Tá certo? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Bora ver primeiro o que é o MMC. O MMC, pessoal, é o menor número que é múltiplo de 2 ou mais números ao mesmo tempo. Percebam, menor número. Menor número é a mesma coisa do que mínimo. Múltiplo, palavra múltiplo. Comum, algo que é semelhante entre duas ou mais coisas, duas ou mais objetos, duas ou mais, sei lá, qualquer coisa. Perfeito? Comum é um número que é o menor possível e que ele é múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo. Perfeito? Simultaneamente. Exemplo. Quem são os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4? Roberto, como assim múltiplos? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Basicamente é a tabuada do 3 que está acontecendo aqui. E aqui embaixo, os múltiplos de 4, basicamente, é a tabuada do 4 que está acontecendo. Beleza? Percebam. Qual é o menor número que aparece em comum nessas duas fileiras aqui? Você tem o 12 aqui e você tem o 12 aqui. Beleza, Roberto? 12 e 12. Tem outro? Tem o 24 aqui, olha. Ah, Roberto, beleza, eu vou pegar o 24. Não, você não pega, porque ele quer o menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. E quem é o menor número?
é o 12. Então, o MMC entre 3 e 4 é 12. Perfeitamente? Beleza? Ah, Roberto, mas beleza. Eu não vou fazer a tabuada do cara toda hora para saber quem é o múltiplo dele. Afinal de contas, pode ser um número muito grande. Eu sei disso. E é por isso que existe um jeito de tu encontrar o MMC dos números. E é pela fatoração em elementos primos. Perfeitamente? Eu vou resolver aqui do lado, tá bom? Quem é o MMC entre 10, 12 e 14? Como é que você faz essa fatoração, gente? Presta atenção. Você vai pegar os números e vai alinhar eles aqui, olha. 10, 12, 14. Você alinha eles um do lado do outro e desce uma barra bem aqui, olha. Beleza? Na horizontal mesmo, sem nenhum problema. Na horizontal não, perdão, na vertical mesmo. Tá bom? É aqui que os critérios de divisibilidade são úteis. Percebam só. Aqui no MC, gente, eu tenho que ver o número que possa dividir o máximo de números possíveis ao mesmo tempo. Perfeito? Percebam, o 10 é par, o 12 é par e o 14 também é par. E eu preciso dividir aqui, olha, pelo menor número primo possível que eu conheço e que eu possa fazer. Roberto, me esqueci. O que é um número primo mesmo? Um número primo, já anota aí. Um número primo é um número que só pode ser dividido por ele mesmo ou por 1. O 2 é primo? É, porque ele só pode ser dividido por 2 ou por ele mesmo. O 3 é primo? É, porque ele pode ser dividido por 3 e por 1, somente. Perfeito? O 4 é primo? O 4 não é primo, porque o 4 pode ser dividido por 4, por 1 e também por 2, porque ele é par. Beleza? Ah, Roberto, o 5 é primo, né? Sim, o 5 é primo porque o 5 só pode ser dividido por 5 ou por 1. Beleza? Ah, Roberto, então todos os números pares não são primos, todos os números ímpares são primos. Negativo. Eu vou pegar um exemplo para você. O 9 é ímpar e o 9 não é primo, porque o 9 pode ser dividido por 3, por 9 e por ele mesmo. Por esse motivo, ele não é um número primo. Perfeito? Então, só anota aí. Prosseguindo aqui, bora fazer essa divisão simultânea aqui, gente. Roberto, divisão? Perfeitamente. Eu vou dividir o 10 por 2. 10 por 2 é 5. 12 por 2 é 6. 14 por 2 é 7. Ok? E agora, o que eu faço aqui? Agora, gente, você vai ter que ver um número aqui menor que eu possa dividir qualquer um deles agora. Não tem nenhum problema. Roberto, qualquer um? Sim, porque o seu objetivo é fazer com que essa resposta aqui chegue totalmente no 1. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 7. O menor número que eu posso usar para dividir é o 2. Mas, Roberto, 5 não é divisível por 2, porque ele é ímpar. Perfeito. O que você faz? Você repete o 5 aqui embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. O 7, o mesmo caso. O 7 é ímpar e ele é primo, então ele não pode ser dividido por 2. Perfeito? Nós temos aqui 5, 3 e 7. 3 números primos. Então, o que eu faço agora? Eu vou dividindo eles pelo menor possível. Primeiro por 3, 5 não é por 3, então você abaixa. 3 por 3 é 1, 7 não é por 3, então você abaixa. Agora por 5. 5 por 5 dá 1, você repete 1 que não dá mais para dividir, e 7 por 5 não dá, você abaixa. E agora o 7, para finalizar, fica 1, 1 e 1. E aqui chegamos ao final do nosso MMC. Mas, Roberto, afinal de contas, quem é o MMC desse cara? É o resultado destas multiplicações que você tem bem aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 7, pessoal, é 420. Ou seja, o menor múltiplo em comum do 10, do 12 e do 14 é o 420. Perfeito? E isso é o MMC. Perfeito? Deu uma apagada aqui agora para ficar o quadro mais limpo, porque a gente também vai seguir aqui, olha, com algumas propriedades que envolvem o MMC. A gente tem a primeira propriedade do MMC, que é o MMC entre dois ou mais números primos vai ser sempre o produto entre eles, ou seja, a multiplicação dos dois. Quem é o MMC entre 5 e 7? O 5 e o 7 são primos, gente. Então basta você multiplicar os dois. 5 e 7, 35. E esse daqui é o MMC entre os dois. Acabou. Quem é o MMC entre 11 e 13? Basta você multiplicar os dois. Bora aqui, olha. 11 vezes 13. Roberto, não é o maior em cima? Não precisa, a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui é a multiplicação. Você só coloca o maior em cima, soma ou subtração. Perfeito? 3 vezes 1, 3.
3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 3, 4, 1. 143. Esse é o MMC entre 11 e 13. Perfeitamente? Essa é a nossa primeira propriedade, então. Segunda propriedade, se entre dois ou mais números o maior deles for um múltiplo dos outros, então esse maior número vai ser MMC. Roberto, não entendi nada. Pensa comigo. Se o 6 é múltiplo do 2 e do 3, ao mesmo tempo, então quer dizer que o MMC vai ser ele mesmo. Roberto, por quê? Olha aqui, olha. 2, 3 e 6. Rapidola fazer a fatoração dele aqui, olha. Temos dois pares. Bora fazer por 2 aqui, olha. 2 por 2, 1. 3 por 2 não dá, abaixo 3. 6 por 2, 3. E agora o 3 de novo. 1, 1, 1. E o MMC resultante aqui é o 6. Ou seja, sempre que o maior número for múltiplo dos outros dois menores, o MMC sempre vai ser esse maior número, que é o caso aqui, olha, do 6, do 8 e do 24. O 24 é múltiplo de 6. 6 vezes 4 é 24. E o 8 e o 24 também é múltiplo de 8. 8 vezes 3 é 24. Perfeito? Então o MMC entre 6 e 8 é o próprio 24. Pode fazer o teste aí, seguindo esse mesmo exemplo que você vai ter, você vai poder. Eu posso garantir para você que não tem erro aí. Beleza? Continuando em MMC e MDC, nós vamos para o máximo divisor comum. Perfeito? E o que é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum é o maior número que pode dividir dois ou mais números ao mesmo tempo. Perfeitamente? Aqui mudou a situação, gente. Aqui é o maior número possível. Olha aqui, olha. Máximo. Beleza? É o maior número que pode dividir. Ou seja, maior divisor possível em comum entre dois ou mais números ao mesmo tempo. Beleza? Exemplo. Quem é o MDC entre 12 e 18? Percebam, gente. Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu separei todos os divisores do 12. Roberto, como é que tu fez isso? Eu fui testando de um por um e fui colocando aqui. Beleza? Mas você não precisa fazer isso, porque o esquema para resolver MDC é muito simples também. Como é que eu faço os divisores de 12? Os divisores de 12 são simples, pessoal. O 1, que é divisor de todo mundo, o 2, porque ele é par, o 3, porque 1 mais 2 é 3, e 3 é múltiplo de 3, então ele também é divisível por 3. Ele é múltiplo de 12, porque 4 vezes 3... Perdão, ele é divisível por 4, porque 4 vezes 3 é 12. Ele é divisível por 6, porque 6 dividido por 12 é 2. E o próprio 12, né? Seguindo a mesma regra, eu fiz isso para o 18 também. Perfeito? Como é que eu vejo esse divisor, gente? Eu quero saber quem é o maior divisor possível entre os dois. Percebam, nós temos o 1, que divide os dois ao mesmo tempo, nós temos o 2, que divide eles ao mesmo tempo, nós temos o 3, que dividem eles ao mesmo tempo. Aqui apareceu o 4. Aqui embaixo apareceu o 6. Opa! Aqui em cima apareceu o 6. Olha aqui, olha. Eu tenho 6 aqui e 6 aqui ao mesmo tempo. Beleza? Depois eu tenho 9 e 12 e depois o 18 e nem mais um outro. Acabou os divisores. Ou seja, o maior divisor possível só existe um, que é o maior que você consegue ver nessa lista bem aí. Beleza, Roberto, tu falaste tudo isso, mas como é que eu acho o MDC entre dois ou mais números sem precisar fazer essa regra dos divisores aí? É simples. Assim como no MMC, tu faz pela fatoração. Roberto, é? É. Bora pegar o mesmo exemplo que a gente fez com 10, 12 e 14, mas bora fazer o MDC aqui, olha. 10, 12, 14. Olha aqui, olha. Gente, qual é o número que divide eles três ao mesmo tempo? Ah, Roberto, tu falaste para mim que lá no MMC eu podia fazer por parte, né? Eu podia não dividir o 5 por 2 e dividir outro cara que eu quisesse por 2, que não teria nenhum problema. Perfeito. Aqui no MDC não. Aqui você é obrigado a fazer todos os números ao mesmo tempo. E se não der para fazer ao mesmo tempo, você só para. Perfeito? Por exemplo, 10, 12, 14. Eu vou dividir por 2. Perfeito? 10 por 2, 5. 12 por 2, 6. 14 por 2, 7. Percebam que aqui, 5, 6 e 7, eu tenho dois primos, que é o 5 e o 7. Obrigatoriamente, eu não posso dividir nenhum deles dois por outro número que não seja eles mesmos ou 1.
Então, o que acontece aqui? Aqui você para a sua conta. E quem é o MDC entre 10, 12 e 14? O MDC é o próprio 2. Perfeito? Esse cara aqui é o MDC. Beleza? Ah, Roberto, e esses 5, 6 e 7 aqui? Eles são alguma coisa? São. O nome deles é agrupamento. É o agrupamento. Roberto, como assim? Quantos agrupamentos de 2 eu precisei para poder ter o 10 ali? Olha, 5 vezes 2, 10. Quantos agrupamentos de 2 eu precisei para ter o 12? 6 agrupamentos. Quantos agrupamentos de 2 eu tive para ter o 14? 7 agrupamentos. O nome desses caras aqui são agrupamentos. Eles também podem ser chamados de quociente da divisão. Perfeito? Sem nenhum problema aqui. Bom, agora temos uma observação, eu dei uma limpada aqui, mas caso você queira ver de novo, basta você voltar ao vídeo sem nenhum problema, tá bom? Se não houver divisor em comum na primeira parte da fatoração, o MDC será igual a 1, pois 1 divide todos os números. O MDC entre dois ou mais números primos sempre será 1, por consequência dessa observação que nós vemos bem aí. Roberto, como assim? Gente, me diga quem é o MDC entre 5 e 7? Não tem MDC. Quer dizer, tem, que é 1, porque o 1 é divisor de todos os números. Então o MDC é o próprio 1, entendeu? É isso que eu quero dizer para vocês. Sempre que você tiver o MDC entre dois ou mais números primos, sempre vai ser 1 esse MDC. Se pelo menos um dos números for primo, pessoal, é obrigatório que você precise ver se alguns outros números possam ser divididos por aquele número, que aí você pode continuar. Se não for, ele é primo e a sua conta acaba. Beleza? Beleza, Roberto. Mas existem questões de MDC e de MMC aí no vestibular. Como é que eu faço para identificar elas? Basicamente, no MMC, para você identificar uma questão de MMC, é só você ler questões que falem sobre acontecimentos simultâneos, quando algo precisa acontecer ao mesmo tempo da outra. Pode me dar um exemplo? Posso. Por exemplo, uma árvore de Natal tem pisca-pisca. Um pisca-pisca pisca de 5 em 5 segundos, outro de 6 em 6 segundos e outro de 10 em 10 segundos. Qual é o tempo em que os três pisca-piscas, os três tipos de pisca-pisca, no caso, vão piscar ao mesmo tempo? Simultaneamente, na mesma hora, no mesmo momento. Essas são as palavras-chave para você interpretar em MMC. Beleza? Roberto, e o MDC? O MDC é quando ele quiser, por exemplo, o agrupamento, quando ele der essas ordens de acontece alguma coisa em um determinado tempo, em um determinado momento. E como é que você identifica um problema de MDC? O problema de MDC também é simples. Quando ele quiser o máximo de grupos de alguma coisa ou o mínimo de grupos de alguma coisa, é um caso de MDC. Mas, Roberto, ali é máximo. O mínimo não deveria ser coisa do MMC? Não. O MMC ele trabalha com coisas simultâneas que acontecem ao mesmo tempo. O MDC trabalha com a ideia de máximos agrupamentos e mínimos agrupamentos. Perfeito? É por isso que o agrupamento é tão importante no MDC. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela tua atenção, beleza? Eu, professor Roberto, da equipe de matemática do cursinho alternativo e vice-coordenador da equipe, agradeço a sua atenção e eu estarei com você na aula de sábado para poder retirar suas dúvidas com relação ao material e também com relação a essa videoaula que é aqui que eu estou fornecendo para vocês. Perfeito? Anote essas dúvidas que eu vou estar pronto para responder elas sem nenhum problema na aula de sábado, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção.